estar pleno, ele precisava ter plenitude. E para ele ter pleroma, ele tinha que ter na sua tribulação 3 tipos de tripulantes. O primeiro deles eram os marinheiros. Diga comigo, os marinheiros. E quando fala de marinheiro, Deus ele quer comunicar conosco algo muito importante. O marinheiro, ele é aquele que aguenta as intempéries do mar. É aquele que aguenta o frio, a tempestade, a dificuldade, a náusea, o enjoo. É aquele que aguenta todas as adversidades. Então, para que a gente viva o tempo oportuno de Deus, a primeira característica que nós temos que ter é ser pessoas resilientes, que aguentam tribulações e que perseveram buscando a Deus, mesmo nas maiores dificuldades que se enfrente. Essa é a primeira característica. Então, os marinheiros, eles eram casca grossa, os marinheiros, eles realmente tinham resiliência, mas também eles sabiam o destino que tinha que chegar. Não adiantava nada eles ter resiliência, mas não saber aonde tinham que chegar. Quando a Bíblia fala de ser um templo pleroma, está falando de ter uma característica de alguém que é resiliente, mas que sabe aonde tem que chegar. Eu jamais subiria num barco que o capitão não soubesse para onde ele tinha que ir. Você entraria nesse barco ou não? Jamais. Então, para ter pleroma de Deus, nós temos que ser resilientes, nós temos que ter identidade. E a palavra identidade, ela vem da palavra idem, igual a alguém. Identidade é ser igual a Deus. Nós somos criados do Senhor, somos seus filhos, e por isso somos cristãos, pequenos cristos, aqueles que devem refletir a imagem de Jesus, ter a identidade do Pai, do Senhor, sobre as suas vidas. Então, para o navio ser pleroma, ele tinha que ter marinheiros. Segundo, ele tinha que ter remadores. E eles remavam naquela época, como no filme Ben-Hur, que foi lançado de novo há pouco tempo, e eles precisavam ter uma sequência de homens dos dois lados, vários que remavam aquele navio, porque não haviam motores. E eles tinham que ter sincronia, mas antes disso eles precisavam descer no porão do navio para servir. Uma pessoa que vive pleroma é uma pessoa que se quebranta, que se humilha diante de Deus, que se humilha para servir os outros também. Uma pessoa que não está pronta para servir, que não está pronta para ser bênção na vida de muitas pessoas, nunca vai experimentar o tempo pleroma de Deus na sua vida. Misericórdia. Ai, ai, ai. Então diga: remador, que se humilha e que serve. Pergunta para o teu irmão, não responda para não te comprometer, só pergunta para ele: você está pronto para servir? Está pronto para se humilhar? Porque tudo que Deus vai colocar na tua mão é para ser bênção na vida de muitas outras pessoas. Quantos querem que Deus coloque muitas coisas nas suas mãos? Então Deus vai te dar para que você seja bênção na vida de muita gente. Você está pronto para abençoar? Pergunta para o teu irmão: você está pronto para me abençoar? Se não estiver pronto, Deus não vai te dar. Vamos lá. Terceiro eram o quê? O quê? Não, segundo eram os remadores. Primeiro os marinheiros, segundo os remadores, e terceiro, vamos lá pessoal, matéria dada, só estou relembrando, como o pessoal que entrou na aula há pouquinho. Eram os soldados, soldados que precisavam ter treinamento, precisavam ter armadura, precisavam ter as armas certas. E a Bíblia diz que a nossa arma não é contra a carne e o sangue, mas contra os espíritos territoriais. A nossa luta não é contra o nosso semelhante, não é com o nosso cônjuge, não é com nossos filhos, não são com nossos pais. A nossa luta é contra as trevas, contra os espíritos demoníacos. E para que a gente possa viver o pleroma de Deus, nós temos que saber usar essas armas, como em Efésios capítulo 6, vai falar sobre as armas que Deus nos deu. E também a palavra fala, em 2 Coríntios, que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus. Diga: as armas que Deus me deu são poderosas. Diga para o teu irmão: são poderosas. E Deus nos deu muitas armas. Muitas armas. Eu não vou falar sobre elas porque não é o tema da mensagem, mas Ele nos deu muitas armas. Então isso significa o pleroma. Nós temos que ter essas características. Agora, querido, vamos pensar em alguém que precisa tomar um ônibus. E vamos dizer que esse ônibus vai sair agora às 9 horas da noite da rodoviária. Se você chegar às 9h05, você vai pegar o ônibus ou não? Talvez se ele atrasar, mas dificilmente, não é? Então pensa, o tempo desse momento
que você compra a passagem, que você espera até a hora de pegar o ônibus, é o tempo cronológico, é o Cronos. Então você está esperando o momento de tomar o ônibus. Quando você toma o ônibus, 5 para as 9, 9 horas, agora é o tempo Kairos, é o tempo exato, é o momento de você tomar o ônibus. E o que é o pleroma então? É quando você já está dentro do ônibus, viajando em direção ao teu destino. Você não pegou? Vou falar de novo. O que eu falei? Qual é o tempo que Deus disse que nós estamos? Qual é a palavra profética para esse ano? Eu não entendia quando Deus me falou sobre pleroma. Eu fui entender essa semana. Eu dizia, Deus, mas por que plenitude? Tá bem, mas dessa semana eu disse, meu Deus, eu que não tinha me dado conta que Deus estava falando. Quando você está esperando para a hora do ônibus, que tempo é? Cronos. Quando chegou a hora de entrar no ônibus, é o Kairos. Aí você entra, senta, preferencialmente num ônibus bem confortável, desse que vai para Porto Alegre, é bem boa a viagem, né? E depois, quando começa a viagem, você está no pleroma. Quantos querem viver o pleroma? Não é o melhor tempo, querido? Eu não sei você, mas eu fico um pouco, agora não mais, porque eu viajo tanto que não fico mais, mas antes eu ficava tão ansioso antes de uma viagem, e eu ficava e pensava, será que vai chegar, não vou me atrasar? Será que vai despertar o relógio? Será que eu vou conseguir chegar? Qual é o momento mesmo? E a hora de sair? Às vezes a pessoa fica ansiosa até aquele momento. Talvez, querido, você venha ansioso para chegar o tempo de Deus. Mas o que eu quero te dizer essa noite, amado, é que nós estamos chegando em um tempo de viver aquilo que Deus prometeu para as nossas vidas, de nós entrarmos nesse ônibus e irmos em direção ao que Ele tem preparado para as nossas vidas. 2 ou 3 creem nessa palavra? Eu creio. Você crê? Então, querido, eu quero nessa noite trabalhar exatamente contigo a respeito de uma palavra profética para esses dias. Quando a Bíblia fala a respeito dos tempos, a palavra que está ali é cronos, mas quando fala de épocas, está falando de kairos e pleroma. Às vezes a gente não entende as épocas, mas Deus está dizendo que nós estamos nessa época de viver o sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. É tempo, e hoje, queridos, eu quero decretar profeticamente que nós vamos ativar uma nova estação espiritual sobre as nossas vidas. Uma nova estação sobre nossas casas, sobre nossos trabalhos, sobre nossas células, sobre a igreja, uma nova estação de Deus. Em João capítulo 4, versículo 34 e diante, a palavra vai dizer assim, João 4, 34, Jesus está em Samaria, e ele agora já falou com a mulher lá no poço, e ele já alinhou aquela mulher foi falar de Jesus para toda aquela cidade. E ali no versículo 34, os discípulos antes disso estão dizendo, Jesus, tu não comeu nada ainda, já passou o horário do meio-dia, quem sabe tu almoça? E Jesus olha para eles e diz assim, como ali em João 4, 34, como em João 4, 34, como em João 4, ok, deixei a deixa, né? Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhe digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe o fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado, um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram, outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Queridos, no dia 20 agora de março nós entramos na estação do outono. Há muitos anos, estudando um dos materiais do John Maxwell, eu vi ele explicando sobre as estações da nossa vida. E isso me marcou muito, e eu comecei a olhar e sempre buscar em Deus qual estação que nós estamos vivendo, espiritualmente falando. Qual estação que nós estamos vivendo? O verão é diferente do inverno, que é diferente da primavera, que é diferente do outono. E o que é a primavera? A primavera é o tempo de plantar semente, de germinação de semente. Verão é tempo de trabalho duro, é tempo de colocar os germicidas, de lutar contra os parasitas.
tirar os insos. O outono é tempo de colheita. É tempo de colher tudo o que você plantou na primavera, tudo o que você cuidou no verão, que você trabalhou duro no verão. E o inverno é tempo de você usufruir do que você colheu na última primavera. Inverno é tempo de hibernar. Inverno só é ruim se nós não nos preparamos para o inverno. Inverno é uma estação linda para quem consegue aproveitar essa estação. Existe algo melhor do que você sentar na beira do teu fogão a lenha, da tua lareira, numa noite de inverno, comer um pinhão, um fundi, um chocolate quente, uma boa sopa. O Rafa vende a minha sopa. Vou ter que fazer uma sopa para toda a igreja agora no inverno, né? É bom ou não é? Mas se você não se preparou para o inverno, é bom? Não. Então preste atenção, querido. Assim na nossa vida há estações. Há estações. Qual estação nós estamos vivendo? E quando Jesus está falando com os discípulos, ele disse: vejam os campos. Querido, os campos naquela época estavam todos a recém como granando de grão. Não estava pronto para a colheita. Se eles olhassem para o natural, Jesus disse: vocês estão dizendo que falta 4 meses para a colheita. Quanto tempo tem uma estação? 3 meses. 3, porque né? Divide por 4, 3. A gente tende a pensar que é 4 mesmo, mas é 3. 3 meses. Então o que Jesus estava dizendo? Vocês acham que ainda nós estamos uma estação antes, mas eu quero dizer para vocês que nós estamos na estação de uma grande colheita. O que Jesus estava dizendo: mudem a perspectiva de vocês e não olhem de forma natural, mas estejam prontos para agora entrar num período de grande colheita. E realmente o ministério de Jesus entrou em um período de grande colheita a partir daquele momento. Jesus estava liberando um decreto. Jesus estava liberando uma palavra. E eu quero hoje, queridos, proclamar e nós juntos decretarmos que não só entramos no outono de forma natural, mas que nós entramos em um outono espiritual, em um tempo de colheita em todas as áreas das nossas vidas. Se você crê nessa palavra, se expressa aí, dá um brado de louvor, alguma forma te expressa aí, em nome de Jesus. Vamos fazer isso de forma mais profética ainda, não em brincadeira, sério mesmo. Eu quero que você olhe para o teu irmão e diga: eu profetizo na tua vida que você está entrando hoje em um outono espiritual, em um tempo de colheita em todas as áreas da tua vida, na tua vida familiar, na tua vida emocional, na tua vida financeira, na tua vida ministerial. Você está entrando em um tempo de colheita, e se tu crê, te expressa aí de todo o coração, querido. Eu não estou pregando uma palavra emocional, porque eu não preciso disso. Eu estou pregando uma palavra profética. E se você sabe discernir o que é um profeta, receba uma palavra essa noite sobre a tua vida, em nome de Jesus. Eu creio, e Deus me falou de muitas formas sobre isso essa semana. De muitas formas Deus veio falando comigo, ministrando meu coração, falando comigo sobre essa questão. Eu não tinha me dado conta. Então o que eu quero te dizer é que a partir de hoje você já tomou o ônibus, você já está andando no teu destino, você já está no teu pleroma, você já está aproveitando aquilo que Deus tem para ti. Se há algo importante, alguém que fala muito sobre tempo, é o apóstolo e profeta Chuck Pierce. E o apóstolo e profeta Chuck Pierce, ele diz assim: para que você viva uma nova estação, você precisa tirar as roupas da velha estação. Você precisa mudar de roupas, você precisa mudar de atitude, você precisa mudar de maneira. Ou a gente usa as mesmas roupas da outra estação, pessoal? Se usa, passa frio, né? Ou calor. É tempo de mudar de atitude. É tempo de mudar o ambiente. É tempo de mudar a mentalidade. O problema é que às vezes nós queremos ir para uma nova estação com a mentalidade da antiga estação. Não tem como. Vire a chave e te posicione, e profete, e decrete, e te veja numa nova estação, e numa estação de colheita. Esses dias eu estava visitando um empresário,
E ele disse para mim: apóstolo, não pude dar muita atenção para ti, me perdoa, porque eu estou num tempo de colheita. Ele trabalha das 4 da manhã às 11 da noite, todos os dias, menos no domingo que ele vai para o culto. Ele sai às 6 da tarde para ir para o culto, no domingo. E ele disse: a próxima vez que o senhor vem noutra época para a gente sair, viajar, passear em algum lugar. E eu disse para ele: fica tranquilo, que eu também estou em época de colheita. Em época de colheita, querido, o que tem que fazer? Ficar em casa dormindo? Em época de colheita, tem que entender que é colheita na tua vida e tem que botar a mão e fazer acontecer, querido. Em época de colheita, não dá para ficar em berço esplêndido. Em época de colheita, tem que levantar cedo, deitar tarde, comer pouco e trabalhar muito, porque vem o inverno aí na frente. Amém? Diga para o teu irmão: é época de trabalhar bastante, é época de colher bastante. Então não olhe para o natural, querido. Talvez você diga assim: mas a minha vida está tão difícil, as circunstâncias estão tão difíceis. Pois bem, nós estamos em um tempo de sobrenatural. Nós estamos em um ano de sobrenatural. Nós estamos em um ano de coisas diferentes. E nós estamos, queridos, no mês que no calendário bíblico é o mês que se faz a festa de Purim. Semana passada eu falei um pouco sobre isso. Eu quero nesse momento aqui falar de novo algumas coisas importantes. A festa de Purim é a festa das novas sentenças, é a festa da revogação de decretos, é a festa de liberação de novos decretos. Março se comemora a festa de Purim em Israel. E eu quero ler um texto com vocês, talvez um pouquinho grande, mas é importante que a gente leia. Lá em Esther, capítulo 9, versículo 20 ao 27. Esther 9, do 20 ao 27, vai dizer assim: Mardoqueu, ou Mordecai, depende da tradução, registrou esses acontecimentos e enviou cartas a todos os judeus de todas as províncias do rei Xerxes, próximas e distantes, determinado que anualmente se comemorassem os dias 14º e 15º do mês de Adar, no nosso calendário março. Pois nesses dias os judeus livraram-se dos seus inimigos. Diga: livraram-se dos seus inimigos. E nesse mês a sua tristeza tornou-se em alegria, e o seu pranto num dia de festa. Escreveu-lhes dizendo que comemorassem aquelas datas como dias de festa e de alegria. Diga: dias de festa, dias de alegria, e de troca de presentes e de ofertas aos pobres. E assim os judeus adotaram como costume aquela comemoração, conforme o que Mardoqueu lhes tinha ordenado por escrito. Pois Amã, filho do Agagita, Amedata, inimigo de todos os judeus, tinha tramado contra eles para destruí-los, e tinha lançado o pur, isto é, a sorte, para a ruína e destruição deles. Mas quando isso chegou ao conhecimento do rei, ele deu ordens escritas que o plano maligno de Amã contra os judeus se voltasse contra a sua própria cabeça, e para que ele e seus filhos fossem enforcados. Por isso aqueles dias foram chamados Purim, da palavra pur, considerando tudo o que estava escrito nessa carta, o que tinham visto e o que tinham acontecido. Os judeus decidiram estabelecer o costume de que eles e os seus descendentes e todos os que se tornassem judeus não deixariam de comemorar anualmente esses 2 dias, na forma prescrita, na data certa. Amém? Então, lembrando, queridos, Amã, ele representa Leviatã, ele representa orgulho, ele representa o anticristo. Amã representa tudo isso, e a sua mulher Zeres nada mais do que Jezabel e todos esses demônios manipuladores. Porque quem na verdade mandou matar os judeus foi a mulher de Amã, essa mulher endemoniada chamada Zeres. Ela queria na verdade usar todo aquele momento para manipular e matar os judeus. Era um projeto do próprio diabo, porque depois Hitler na frente acabou tentando fazer isso, e mais de 9 milhões de judeus foram mortos no Holocausto. Eles tinham projetado tudo isso porque, falei semana passada, só para refrisar para quem não estava, porque Mordecai era esse homem que temia a Deus,
e ele não se dobrava diante de Amã. Amã era um homem extremamente vaidoso, ele era o principal conselheiro do rei, ele se achava o cara mais importante da terra, e todos tinham que se curvar diante dele, mas Mordecai não se curvava, e por raiva, por ódio, por birra, a Mordecai ele pediu para o rei liberar uma sentença, um decreto, aonde todos os judeus seriam mortos, seriam exterminados da face da terra, eles não poderiam se defender. Queridos, quando você é alguém que teme a Deus e serve a Deus, o diabo vai levantar muitas pessoas para liberar palavras e decretos contra a tua vida. Muitas pessoas, ou o diabo vai levantar muitas hostes espirituais demoníacas para tentar te parar de alguma forma, para tentar impedir que você avance. Circunstâncias e adversidades, tempestades se levantam para tentar te parar. Aquele homem apenas temia Deus, servia o Senhor, era fiel ao Senhor, honrava o Senhor, assim como José, assim como outros exemplos. E talvez muitos dizem, mas eu só sirvo ao Senhor. Por que tanto contra-ataque? Porque o inimigo tem medo de você, querido. Eu vou falar de novo, talvez você nunca ouviu isso, ou você nunca se deu conta. O diabo tem medo de ti, não é você que deve ter medo do diabo, é ele que tem medo de ti, porque ele sabe que você em Deus é uma bomba na mão de Deus. Você pode rebentar com o império dele, você pode mudar a história de muitas vidas, e muitos projetos dele são destruídos quando você se levanta para fazer a vontade de Deus. E por isso ele quer parar você, e por isso ele vai levantar alguns servos dele para tramar contra você. Quando Daniel orava a Deus, o que ele fez? O que o diabo fez? Levantou alguns homens para ir lá diante do rei, acusar Daniel, e o rei liberar um decreto para que Daniel fosse colocado na cova dos leões. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego, aqueles meninos tementes a Deus, que não fizeram nada de errado, eles só adoravam o Senhor, por só adorar o Senhor, então foram lá e colocaram eles lá na fornalha de fogo. Os homens que colocaram morreram tostados, mas eles não tinham nem cheiro de fumaça. Porque eu quero liberar, querido, receba essa palavra. Mesmo que você esteja na cova, mesmo que você esteja na fornalha, Deus ele vai te livrar deste lugar. Porque Deus é um Deus de libertação, é um Deus de milagres, é um Deus de transformação, é um Deus de resposta. Amém. E agora vem aquele decreto para destruir eles. E sabe que no livro de Macabeus, Purim é o dia de Mordecai. A gente lê sobre o livro de Esther, mas na verdade o título deveria ser Mordecai, porque Mordecai é aquele cara que lidera. Esther era a prima dele, ele cria ela era uma menina, ele cria ela, ele prepara ela para ser princesa, para ser rainha, e quando ela está lá, ele discipula ela, ele trabalha com ela, ele lidera. Esse é um homem extraordinário, é um pai espiritual de excelência. E ele vai e ele fala com Esther, e Esther usa uma chave com toda a nação, porque 3 coisas mudam qualquer decreto: arrependimento, oração e atos de justiça. Diga comigo: arrependimento, oração e jejum e atos de justiça. Qualquer decreto é mudado por essas 3 chaves que Deus deu ao seu povo. Esther então recebe uma mensagem lá em Esther capítulo 4 versículo 12. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus só você escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, e ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. E eles jejuaram 3 dias, 3 noites. E ninguém poderia chegar ao rei sem ser convocado. Ninguém podia chegar diante do rei. Só que Esther achou graça. Ela, na verdade, se apresenta ao rei, e o rei então fala com ela, estende o cetro. O cetro representava misericórdia, bondade. E o rei estende o cetro para ela.
E ele diz: o que tu queres, minha rainha? Até metade do meu reino eu vou te dar. E ela disse, e ela foi muito estrategista, ela disse: não, eu só quero que o Senhor jante comigo. Você e esse seu conselheiro Amã, seu primeiro-ministro, vamos lá. E naquele momento lá, o rei de novo diz para ela: o que tu precisa? Até metade do meu reino. Ela disse: a única coisa que eu preciso, meu rei, é que o Senhor poupe a minha vida. E ele diz: poupar a tua vida? Como poupar a tua vida? Sim, meu rei, esse Amã fez um decreto para matar todo o meu povo e eu vou morrer junto. E o rei disse: como assim? Sim, ele fez um decreto e todos nós vamos morrer e não vamos poder nos defender. E o rei disse: eu não estava sabendo desse decreto, ou eu não concordo com esse decreto, e eu não posso revogar esse decreto, porque a palavra do rei não voltava atrás. Mas ele disse: mas eu posso liberar um novo decreto. E o novo decreto é que vocês vão se defender em cada lugar. Vocês vão se defender. E naquele dia, Mardoqueu escreveu cartas para todos os lugares dizendo: se defendam, se preparem para a batalha, se preparem. E queridos, nós sabemos que esse Amã saiu dali e foi enforcado na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu, Mordecai. Ele foi enforcado naquele lugar. E não parou aí, porque os judeus se defenderam, foram livres. E agora o rei pega Mordecai e coloca ele naquele lugar de honra, como seu principal assessor, como aquele que tem o anel do rei de selar, para liberar novos decretos. Querido, diga assim comigo: há um novo decreto. Levanta a tua mão e diga: um novo decreto. Diga para o teu irmão: há um novo decreto. Diga para ele: o pleroma de Deus chegou na tua vida. Diga para ele: o tempo do favor do rei. Diga: o cetro do rei está se estendendo sobre você. Você recebe essa palavra, amém? O cetro do rei. E agora, querido, novos decretos foram liberados. E esse é um tempo que Deus precisa revogar decretos antigos de morte, de ruína, de destruição, decretos de morte, porque esse era o decreto que estava sobre aquele povo, um decreto de morte. Mas agora havia um decreto de luta, um decreto de libertação, um decreto de salvação sendo liberado. E eu libero, queridos, hoje, em nome de nós como igreja, eu libero um decreto que é chegado um tempo sobre esta cidade, sobre esta terra, sobre esta região e sobre a nossa nação, que é um tempo do favor do Senhor, é um tempo de festa, é um tempo de alegria, é um tempo de colheita, é um tempo de celebração. E nós revogamos todo decreto de morte essa noite, todo decreto de derrota, todo decreto de miséria, todo decreto de ruína, todo decreto de separação e destruição de famílias, todo decreto das trevas está sendo revogado e decretos de vitória são liberados essa noite. Agora, decretos de segurança, de libertação, de prosperidade, de colheita estão sendo liberados essa noite. Se você crê, diz amém. Se você crê, dá um brado de louvor aí, querido. Novos decretos da parte do Senhor. Nós estamos na última semana de março. De amanhã até quarta, eu vou fazer 3 dias de jejum. E se você se sentir desafiado, vem junto com a gente. Porque eu quero liberar novos decretos de vitória sobre a minha vida. Eu quero liberar novos decretos de vitória sobre a tua vida, sobre essa igreja, sobre nossa família apostólica, sobre cada uma das cidades aqui da nossa região, sobre o nosso estado, a nossa nação. Novos decretos de bênção sobre as nossas vidas, querido. Novos decretos que o Senhor... Nós estamos em um tempo de Purim, em um tempo de outono, em um tempo de celebração, em um tempo de festa, em um tempo de novos decretos. Em nome de Jesus, querido, revogue velhos decretos, cancele velhos decretos. Hoje nós temos autoridade dada por Jesus
de ir diante do trono da graça do Senhor e buscar no Senhor. Ele é o justo juiz e Ele tem a última palavra. Ele é o juiz que libera a última palavra. A Bíblia diz que todos os dias o inimigo das nossas almas está diante de Deus nos acusando. Todos os dias ele vai nos acusar, e ele não vai nos acusar pelo que nós acertamos, ele vai nos acusar pelos nossos pecados. Ele vai diante do tribunal de Deus nos acusar pelos nossos erros. E Deus, que é um justo juiz, apesar de ser um pai apaixonado, Ele é um justo juiz. E mesmo sendo um pai apaixonado, Ele é um juiz que Ele não pode ir contra a sua palavra. E quando há pecado, Ele não pode agir, Ele não pode agir em nosso favor. Então nós temos um advogado que está lá falando em nosso favor, e esse advogado derramou o sangue dele por nós, e esse advogado é uma voz em nossa defesa. Ele diz: Pai, eu paguei o preço por esse pecado. Então sabe o que nós podemos fazer? Dizer: Pai, Tu és o justo juiz, e eu te peço que o sangue de Jesus pague toda a dívida seja paga, porque a palavra diz que foi cravada na cruz toda condenação que havia contra mim. Por isso, Pai, julga a minha causa e libera um decreto de vitória. Se é uma intercessão poderosa, é uma intercessão nas cortes, nos tribunais celestiais. E você precisa aprender a orar dessa forma. A última palavra sempre é do Senhor. Diga comigo: a última palavra é do Senhor. Amém? A última palavra é do Senhor. O diabo pode ter liberado palavras, pode ter liberado sentenças, pode ter tramado contra você, pode ter feito um monte de aripuca, de artimanha para tentar te destruir, mas a última palavra é do nosso Deus. E a palavra dele, querido, é a mesma palavra que ele deu em favor de Esther, em favor de Mordecai, em favor de Israel. O nosso Deus é o Deus de Israel, o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E assim ele está se levantando em nosso favor, porque não dormita e não dorme o guarda de Israel. A palavra diz que certamente ele se levanta em nosso favor, que ele está lutando por nós, que ele batalha por nós, que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos. Certamente que a bondade e a misericórdia dele nos seguirão todos os dias da nossa vida. Amém? Amém. Fica de pé, querido, por favor, para a gente orar. Fecha os teus olhos, levanta as tuas mãos. Começa a orar. Se você ora em línguas, ore em línguas nesse instante. Ore em línguas nesse momento. Clame pela presença do Senhor. A presença dele já está aqui, mas ela pode ser mais forte, mais intensa. Querido, se você tomar essa palavra apenas como qualquer outra palavra, é o que você vai viver. Mas se você tomar ela como uma palavra profética, em nome de Jesus, você está ativando uma nova estação sobre a tua vida. Você está ativando uma nova estação de colheita sobre a tua vida. Comece a orar sobre isso. Comece a orar, querido. Mordecai não aceitou aquela derrota. Mordecai não aceitou a sentença que veio das trevas. Mordecai não aceitou, quem sabe, a sentença que foi liberada sobre ti foi de destruição, de opressão, de dor, de enfermidade. Quem sabe um médico foi usado para liberar uma sentença de enfermidade sobre a tua vida. Uma pessoa foi usada para liberar uma sentença de derrota. Mas hoje, querido, essas sentenças estão sendo revogadas, e sentenças de vitória estão sendo liberadas sobre a tua vida, querido. Sentenças de vitória estão sendo liberadas sobre a tua vida. Sentenças de vitória estão sendo liberadas sobre a tua casa. Eu quero que tu comece a orar pela tua casa. Levanta a tua mão e comece a orar, querido. Primeiro pela tua casa. Qualquer palavra que foi liberada de maldição sobre a tua casa, a tua família, revogue agora. Quebra essa palavra, querido. Toda palavra de separação, de morte, toda palavra de destruição, quebra essa palavra. Toda palavra de derrota, quebra essa palavra agora. E libera uma palavra de bênção. Libera a palavra de vitória. Libera a palavra de conquista. Libera a palavra agora de restauração, de restituição. Libera a palavra de avivamento, de rompimento, de crescimento.
Libera a palavra de bênção agora, em nome de Jesus. Começa a profetizar e liberar a palavra de bênção. Começa a profetizar e liberar a palavra de vitória. Ora comigo e diga: Pai, eu tomo posse da tua palavra. E assim como o rei Xerxes deu autoridade para Mordecai liberar novos decretos, eu recebo o teu favor, Senhor, nesse tempo, e eu entro no tempo pleroma, no tempo da tua oportunidade, do teu favor, da tua graça sobre a minha vida. E eu quero cancelar os velhos decretos sobre a minha vida, decretos de derrota, decretos de miséria, decretos de abandono, de solidão, de orfandade. Todo decreto de derrota está sendo revogado agora sobre a minha vida, e eu libero nessa noite decretos de vitória, decretos de libertação, de salvação, de provisão, de colheita, de bênção, de shalom. Eu libero decretos de vida abundante em todas as áreas da minha vida. Nessa noite eu profetizo em nome de Jesus que as portas se abram à minha frente, que os caminhos sejam aplainados, e a bênção do Senhor venha sobre mim a cada dia, aonde eu for. A mão do Senhor está sobre a minha vida. Eu recebo graça, recebo unção, favor do meu Deus e do meu Pai nessa hora, em nome de Jesus. Vai orando, vai orando, vai orando, não para de orar, vai liberando. O Espírito do Senhor me lembra, queridos, que há pessoas aqui que receberam decretos dos seus pais. Talvez você foi decretado sobre a tua vida que você nunca seria ninguém. Essa palavra é quebrada essa hora sobre a tua vida. O decreto que você era um estorvo, que você era um erro, que você era um engano, esse decreto é quebrado agora. Você é bênção, você é a pessoa certa, você está no lugar certo para viver coisas extraordinárias na tua vida. Teus chefes, pastores, professores disseram que você não servia para isso, para o dom que Deus te deu. Agora esse decreto está sendo revogado. Você tem dons, você tem habilidades, você tem chamado, e é hora de você se posicionar no teu chamado. Eu libero decretos de avanço sobre a tua vida. Eu libero decretos de bênção sobre a tua vida. Há decretos de inveja que foram lançados contra ti. Na verdade, Amã tinha inveja de Mordecai. Amã invejava a segurança daquele homem. Amã invejava o Deus daquele homem. E eu declaro agora que os decretos de inveja contra a tua vida estão sendo quebrados. Estão sendo quebrados agora, querido. Estão sendo quebrados. E decretos de vitória vêm sobre ti. Há muitos que estão recebendo uma visitação do Espírito Santo com paz. Uma das formas do Espírito Santo se manifestar sobre nós é como pomba. Ele traz paz, ele traz shalom, ele traz ternura. E muitos estão recebendo essa paz. Velhos decretos estão sendo quebrados. Estão sendo quebrados. Você pode orar sobre isso e dizer: eu quebro esse decreto que eu nunca seria ninguém. Vai falando. Eu quebro esse decreto que tudo que eu faço dá errado. Eu quebro esse decreto que onde eu coloco as minhas mãos as coisas dão para trás. Eu quebro esse decreto agora. Marido, se você está com a tua esposa, abrace ela e libere palavras de bênção sobre ela em nome de Jesus. Libere palavras de vitória.
Libere palavras de bênção. Se você está com teus filhos, libere sobre eles palavras de bênção, palavras de vitória. Em nome de Jesus, libere palavras. Libere palavras. Se você está sozinho, procure alguém. Libere palavras de bênção. Se alguém está sozinho do teu lado, adote essa pessoa e comece a liberar palavras de bênção sobre essa pessoa. Comece a liberar palavras de vida. Libera palavras de vida. Libera palavras agora, querido, de conquista. Libera palavras de rompimento. Libera palavras de prosperidade. Libera palavras agora do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai liberando, vai liberando, vai liberando, vai liberando, vai liberando. Vai liberando palavras. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno da minha louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Vai orando, não para de orar. Segue abençoando, segue liberando, segue profetizando. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Velhos decretos se rompem, querido, em nome de Jesus. Decretos de bênção, de conquista, de avanço. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser. Eu vou construir. Declara. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abaixado. Santo, És incomparável, és inigualável. abre os meus olhos, Senhor. Mostra, Enche o meu coração no amor. faz mudar o Santo, Santo, és incomparável. abre os meus olhos, Senhor. Mostra Quem Tu és e enche o meu coração do amor. Coloca a mão sobre a tua cabeça, querido. Mão representa bênção. Mão simboliza poder abençoador. Coloca a mão sobre a tua cabeça e te abençoa. Libera palavras de bênção sobre a tua vida.
Diga: eu declaro que chegou o meu tempo. Diga: eu declaro que eu estou no tempo de ter o favor do meu Rei, de ter o favor do meu Deus. Eu estou no tempo de experimentar coisas grandes e extraordinárias. Eu estou no tempo de sobrenatural. Eu estou no tempo de colheita. Eu estou no tempo onde as promessas do Senhor se cumprirão na minha vida. Eu estou no tempo que as portas se abrirão. Eu estou no tempo. Queridos, deixa o Espírito do Senhor quebrar fortalezas na tua mente. Alguns aqui que estão com algumas fortalezas, pensando: tantas vezes eu já orei e proclamei, parece que nunca chegou a minha hora, nunca chegou o meu momento. Hoje, em nome de Jesus, essa fortaleza está se rompendo, porque é chegado o tempo de outono na tua vida, o tempo onde tu verás as portas se abrindo, conexões sendo estabelecidas, sobrenatural te alcançando, vitórias e bênçãos vindo sobre ti. Receba aí no teu lugar, receba aí, querido, no teu coração, receba na tua mente. Te abençoe mais uma vez, libere mais uma palavra sobre ti. Diga: pode ser que em outros tempos as coisas não aconteceram, mas esse é o tempo que essas coisas acontecerão, que essas palavras se cumprirão. Tu estás no teu tempo de colheita. O Senhor me mostra portas se abrindo. O Senhor me mostra uma grande alegria, rostos alegres, felizes, com plenitude, pelo pleroma. Você foi, escute bem, tem muitos aqui que precisaram ser marinheiros por muito tempo, precisaram enfrentar tantas tempestades, tantos reveses, tantas intempéries na vida, mas você chegou até aqui porque você foi um marinheiro e você sabe o destino que Deus tem para ti. Muitos foram remadores, tiveram que manter o ritmo, tiveram que servir anos a fio, anos que parecem que não acabavam. Tiveram que ser soldados e batalhar, guerrear, guerras extensas. Mas eu quero te dizer que Deus disse: está pronto, é a hora de velejar, é a hora de avançar. É a hora de avançar, é a hora de viver, é a hora de você usufruir, é a hora de você avançar, é a hora de você conquistar, é a hora de você se regozijar, é a hora de você aproveitar o teu caminho, o teu destino, é a hora de você tomar essa palavra, é a hora de você ver e se alegrar no teu Pai, dizer: obrigado, Pai, chegou a minha hora, esse é o meu momento, esta é a minha hora. Aleluia, 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 aleluia. Dê um brado de gratidão. Aleluia, aleluia. Tu és meu fundamento, eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Eu vou construir as vozes. Minha vida. Mais alto, levanta a tua mão e cante. Eu vou não vou ser abalado.
Aleluia. Aleluia. Eu contei esses dias no retiro a respeito de uma dessas viagens. Agora, quando nós fomos para o encontro no Rio, programei de levar minha filha Bel junto. Ela sempre nos ajudou, na verdade desde bebê ela sempre esteve junto com a gente, viajando para tudo que é lado. Desde pequenininha ela viajava para tudo que é lado com a gente. No primeiro encontro que nós tivemos com Deus em Pelotas, ela tinha uns 6 anos, ela foi batizada no Espírito Santo. E a partir dali, sempre que ela pôde, ela estava no encontro, ela está sempre servindo. Eu disse: olha, esse é um ano que ela faz 15 anos, vamos levá-la junto. Falei com a minha esposa, ela não podia ir pelo trabalho, por todas as coisas. Combinei com o pastor Márcio, nós levamos a Rebeca também, que também tinha feito 15 anos agora. E ele disse: vamos 2 pais, 2 filhas, vamos aproveitar, depois a gente vai passear um pouco. E eu confesso para vocês, queridos, que eu não sou muito bom em programar as coisas. Não é o meu forte. Esse é o forte da minha esposa, né? Se nós vamos para férias, por exemplo, ela sabe todos os detalhes, ela organiza tudo. Eu nem me preocupo, só me preocupo o dia de sair, de voltar, tá tudo certo. Então eu não sou aquele que organiza. Então nós nos programamos, daí eu programei segunda-feira. A gente falou com os pastores, saímos cedo lá do lugar do encontro, passeamos o dia todo. Nós tínhamos marcado de conversar com um casal de pastores no shopping umas 6 da tarde. E quando a gente está conversando, começou a chover. E aí a gente pensou: olha, o voo é às 5 da manhã para a gente voltar. Então nós vamos ficar até uma meia-noite no shopping, por aí um pouco mais. Depois nós vamos para o aeroporto e vamos ficar o resto da noite lá. Porque pagar um hotel na época de carnaval no Rio de Janeiro, imagina o preço. Para 3 horas dormir, não vale a pena. Então nós vamos lá para o aeroporto e vamos ficar lá. Só que quando nós estamos conversando, de repente o pastor Márcio me disse: sabe que a pastora estava dizendo lá que esse aeroporto que nós vamos, ele fecha à noite. Eu disse: como fecha à noite? Nunca vi aeroporto fechar à noite? Ele disse: mas ela estava falando que fecha. E daí quando chegou o casal de pastores para nós: ele fecha mesmo, 10 da noite ele fecha e só abre às 4 da manhã. E nós tínhamos deixado as nossas malas lá, guardadas, no aeroporto. E eu disse: mas então nós vamos ter que ir. E daí a pastora disse para nós: olha, chovendo no Rio, vocês vão levar muito tempo para chegar lá, então vocês vão ter que ir agora. Era 8h30, quase 9 horas da noite. E eu disse: meu Deus, quebrou toda a nossa programação. Fomos para o aeroporto. Chegamos 9 da noite no aeroporto, pegamos nossas malas, fizemos o check-in ali que levava um tempinho. Eu disse: o que nós vamos fazer? Daí nós começamos a perguntar e disseram: olha, só vai ficar uma parte do aeroporto aqui, que vocês podem ficar aqui dentro, só uma partezinha aqui do aeroporto, e vai ficar ali um café que fica aberto. Não vou fazer o merchan do café aqui, né? Eu particularmente não gosto desse café. Tem gente que dá a vida por esse café, né? Mas eu não gosto. E daí a gente ficou, pessoal. Eu estava de bermuda, de camiseta. A Bel tinha ido só com umas blusinhas de alcinha. E era verão, Rio de Janeiro, mês de janeiro. Só que, aliás, início de fevereiro, né? Só que daí eles deixaram a gente dentro do aeroporto. Fecharam, ficaram umas 50 pessoas talvez lá, que também esperavam um voo. E a temperatura do ar-condicionado devia estar uns 16, 15 graus, 14, eu não sei. Sei que chegou uma hora que nós estávamos lá dentro, 2 horas que nós estávamos lá dentro, que aquilo começou a congelar. E tudo que eu fazia era olhar para o relógio e a hora não passava, porque o voo era só às 5 e era 10 da noite. E a gente tinha, como a gente ia viajar, tinha pego as toalhas, estavam úmidas, colocado dentro das malas. E eu não precisava dizer que tinha umedecido toda a nossa roupa. E mesmo não tivesse roupa quente, chegou uma hora que eu fiquei com tanta pena da Bel. Eu peguei ela, abracei ela bem, segurei ela ali, coloquei ela no colo, botei uma camiseta minha por cima para ver se ela ficava um pouquinho mais quentinha. Mas não tinha nada que resolver aquele frio. Eu fiquei uma semana, parece que meus ossos estavam congelados, tanto frio que nós passamos aquela noite. Mas por que eu estou te contando isso? Porque eu ficava contando os minutos para chegar a hora do voo. Quando a gente espera, queridos, uma viagem, a gente fica ali naquela ansiedade, contando os minutos para chegar aquele momento. Mas quem vai a primeira vez, é como eu já levei vários para viajar a primeira vez de avião. E eu sempre gosto de ver, olhar para o rostinho de cada um, que é uma experiência nova para cada um. E alguns vão filmando,
e vão se alegrando, outros ficam enjoados, né? Né, Rafa? Então, a gente vai esperando, e alguns vão tendo aquele momento, como conhecer um lugar diferente. E é tão bacana quando você vê isso, querido, quando você oportuniza isso. Mas o que eu quero dizer para ti é que tem muitos que sabem aproveitar aquele momento que estão viajando ao seu destino. Eu contei essa história para te dizer que você precisa aproveitar esse momento, porque você está viajando em direção ao teu destino. Amém? Você está viajando em direção ao teu destino. Você está viajando em direção ao teu destino. Você está andando em direção aos sonhos que Deus tem para ti. Por isso, usufrua desse tempo. Creia que Deus está liberando favor todos os dias sobre a tua vida. Aonde você vai, libere essa palavra. Amanhã de manhã, terça de manhã, quarta de manhã, toda essa semana, todos os dias, levante de manhã e diga: hoje é um dia que o meu Pai está liberando favor sobre a minha vida. Hoje é um dia que eu vou ver a graça do Senhor na minha frente. Amém? Libere essa palavra. Ore e diga: Senhor, envia teus anjos. Envia teus anjos, Senhor. Envia teus anjos à minha frente, abrindo caminhos, trazendo respostas, fazendo conexões, abrindo portas. Viva, querido, desta forma. Não sei se vai dar certo, querido. Se você disser isso, pode ter certeza que não vai dar, porque a fé é a certeza. Diga comigo: já é. Diga de novo: já é. Diga para o teu irmão: já é, meu irmão. Diga: é nós. É nós. Diz aí para ele: é nós. Diga para ele: estamos indo. Amém? Diz para ele: estamos indo. Você está indo em direção a tudo que Deus tem para ti. Então vá com autoridade e graça e viva tudo que Deus tem para a tua vida. Amém? Glória a Deus. Levanta as tuas mãos, deixa eu orar por ti. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Senhor, sabemos que uma palavra rema é uma palavra específica, para um momento específico, para um povo específico. Eu creio que essa é uma palavra rema, Senhor, uma palavra específica, nesse tempo, para esse povo, para cada um de nós. Senhor, não saímos daqui apenas trabalhados psicologicamente, emocionalmente, mas saímos daqui edificados em nossa fé, em nome de Jesus. Saímos desse ambiente renovados em nossa expectativa e esperança, e prontos para viver o teu pleroma, Pai. Prontos para viver esse tempo extraordinário em nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, eu quero abençoar teus filhos, cada um, Pai, cada um. Eu profetizo, Senhor, e decreto apostólico e profeticamente, que teus filhos essa semana terão muitos testemunhos para contar do teu favor. Nós imaginamos, eu imagino, Senhor, a alegria de Mordecai, de Esther, em ver a tua graça naquele tempo. Que festa linda. Nós precisamos festejar porque é o tempo da nossa libertação. Nós precisamos festejar porque é o tempo da tua bênção sobre nós. É o tempo de revogar decretos, é o tempo de novos decretos. É o tempo, Senhor, de experimentarmos coisas maiores e melhores sobre as nossas vidas. É tempo de vermos uma colheita abundante chegando a cada um de nós, em nossos trabalhos, em nossas contas bancárias, em nossa vida emocional, em nossos lares. Deus querido, é um tempo de nossas células terem uma colheita extraordinária, do centro apostólico, das igrejas aqui representadas terem uma colheita abundante. Esse é o teu tempo sobre as nossas vidas, sobre cada família aqui, em nome de Jesus. O Senhor me disse que alguns pediram sinais, então Ele disse: eu vou fazer esses sinais. Eu vou fazer esses sinais mostrando para você. Sinais seguirão aqueles que creem. Sinais e prodígios seguirão aqueles que creem. Recebe graça sobre a tua vida. Recebe graça sobre a tua vida. Em nome de Jesus, que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida, hoje e sempre. Amém. Amém, querido. Deus te abençoe.
Se você precisa de alguma oração específica, nós pastores podemos orar por você, pode vir aqui na frente. Mas antes de sair, dê um abraço no teu irmão, declara para ele uma semana de bênção, de vitória, em nome de Jesus. Deus abençoe, uma ótima semana, querido. Shalom, shalom sobre a tua vida.